Tudo bem, galerinha do quarto ano? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula, né? E como sempre, vamos iniciar nossa videoaula com a correção da atividade que é proposta lá no grupo de matemática, uma revisão para vocês. Então, lá no grupo foi postada essa atividade aí, para que vocês fizessem no caderno de matemática. Então, o primeiro diz assim, ó. Calcule o dobro, o triplo, o quadruplo e o quintuplo dos numerais abaixo. Então, eu tenho o número 123 e vou calcular o dobro dele, que é igual a 246. Então, o primeiro número que a gente vai escrever aí na letra A é 246. Eu pego o mesmo número para calcular o triplo e depois do 246 eu vou escrever no mesma letra A 369. Continue na letra A e vou pegar os 123 vezes o 4, que é o quadruplo, e vou escrever 492, na mesma letra A, viu, gente? E por último agora o 123 vezes o 5, que é o quintuplo, e aí eu vou escrever 615. Vamos agora para a nossa letra B. Na letra B, eu vou pegar aí o número 232 vezes o 2, e aí vou encontrar 464, primeiro número da letra B. Depois eu vou pegar 232 vezes o 3, e aí vamos encontrar 696, o segundo número da letra B. 232 vezes o 4 e vou encontrar 928, que é o meu terceiro número da letra B. E agora o último número, 232 vezes o 5 e eu vou encontrar 1160. Então no B a gente vai escrever aí 464, 696, 928 e 1160. Vamos agora para a letra C. 165 vezes o 2. Vamos escrever na letra D o primeiro número, 330. Depois, 165 vezes o 3. Vamos escrever aí 495. Vamos escrever 165 vezes o 4. Vamos escrever 660. E 195 vezes o 5, 825. Então, na letra C, nossas respostas serão 330, 495, 660 e 825. O 2 pede para a gente completar. Na letra A, uma dezena é equivalente a 10 unidades. Uma dúzia a 12 unidades. 5 centenas é equivalente a 500 unidades. Meia dúzia é 6 unidades. E meia centena, 50 unidades. Então diz, no terceiro, Pedro tem uma caixa com 5 chocolates. E Carlos tem o dobro dessas caixas. Quantos bombons Carlos tem? Aí na pergunta diz, quantos bombons Carlos tem a mais que Pedro? Então, 5 vezes 2 é 10. Se Pedro tinha 5 e Carlos tinha o dobro, a resposta é a letra A, que diz que Carlos tem 5 bombons a mais que Pedro. É isso? Pronto. Vamos ficar por aqui na questão da nossa correção. E pede para que vocês coloquem a data de hoje, que aconteceu a correção da aula. Hoje ainda não vamos estar trabalhando com caderno, né? Ainda vamos estar aí, ou com livro, quer dizer, ainda vamos estar utilizando o nosso caderno e hoje a gente vai ter uma aula aí de redação. Então, no primeiro momento, a Pro só quer que vocês prestem atenção na aula para depois produzir a atividade no caderno de redação. Então, vamos iniciar aí. Hoje, a gente vai falar sobre a questão dos gêneros narrativos. O gênero narrativo, ele engloba
diversos tipos de texto, diversos exemplos de texto são inseridos aí no gênero narrativo, porque esses textos obedecem a algumas características que fazem parte, né, que são inerentes aos gêneros narrativos. Então vamos aí descobrir o porquê. O gênero narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Então, resumidamente, todos os textos que contam uma história vão estar aí incluídos na categoria, né, do gênero narrativo. Exemplo, as novelas. As novelas são exemplos de gêneros narrativos. Os romances. As histórias, os contos de fada e as fábulas. Então, todos esses exemplos aí de textos que contam uma história são inseridos no gênero narrativo, que nada mais é do que aqueles textos que narram, que contam alguma coisa. Esse gênero narrativo, ele pode acontecer de duas formas, né? Existem dois tipos de narrativas, que é as narrativas orais, quando a gente reproduz uma história apenas oralmente, apenas contando para outra pessoa, ou quando a gente escreve essa história. Quando a gente escreve a história, a gente está trabalhando com a narrativa escrita. Isso sempre acontece quando a PRO solicita que vocês produzam um texto, né? Que façam a produção de algum texto. A gente está contando ali uma história naquela produção e estamos trabalhando com a história, com a narrativa escrita. Mas aí aconteceu algum evento na minha casa, né? Com meu vizinho, com a minha avó, com meu irmão, e aí eu estou contando para um coleguinha da sala. Eu também estou trabalhando uma narrativa ali, só que uma narrativa oral, porque eu só estou falando. As narrativas, elas precisam obedecer a alguns elementos, né? Esses elementos precisam estar inseridos nesse texto para que você diga que está trabalhando com um texto narrativo. Então, em todos os textos narrativos, haverá a presença de personagens, terá lá também o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Então vamos descobrir aí separadamente qual é o papel de cada um desses elementos quando eu estiver compondo uma narrativa. Então eu estou compondo a narrativa ali e aí eu vou descobrir qual é o papel do narrador. Quem é o narrador na minha história, né? Na minha história, o narrador é aquele que conta, que narra a história. Essa pessoa que conta a história, ela tem duas formas de se apresentar num texto. Tem o narrador observador e o narrador personagem. Eu já sei que o narrador é quem conta a história. Quando é que eu sei que ele é um narrador personagem? Ele é um narrador personagem quando ele participa da história. Então, quando eu conto uma história que aconteceu comigo, né, eu estou participando dela, eu ali naquele momento sou um narrador personagem, porque a história aconteceu comigo. Essas histórias onde o narrador é personagem sempre acontece na primeira pessoa. Eu, né, eu vou contar a partir da minha visão, o que aconteceu comigo. Primeira pessoa. Quando o narrador é observador, quer dizer que ele sabe da história, ele sabe todos os elementos da narrativa, mas essa narrativa, essa história, não aconteceu com ele. Ele está contando a história de alguém. Então, sempre que eu conto a história de alguém, a narrativa está acontecendo na terceira pessoa, que é ele ou ela. Estou contando a história de outra pessoa. Então, aí ficou fácil para a gente entender, né? Narrador é quem conta a história, que pode ser a história dele mesmo, ele será um narrador personagem, ou a história de outra pessoa, que ele será um narrador observador. E ainda existe também um narrador onisciente, que é também chamado de onipresente. É um tipo de narrador que conhece toda a história, os detalhes da trama. Nesse tipo de foco narrativo, a história é geralmente narrada na terceira pessoa e, portanto, ele também não vai participar das ações. Quem é o enredo da história? Eu resolvo escrever um conto, né? Eu vou começar ali, era uma vez. Para que eu comece a escrever essa história, é necessário que eu tenha um enredo. O que é um enredo nessa história? O enredo, ele é também chamado de intriga, de trama ou de argumento. Ele é o elemento que dá sequência à história. A partir dele, né, se desenvolve todos os acontecimentos da narrativa. Então, quando eu vou produzir uma história, eu preciso ter ali, né,
aquele elemento que através dele eu consiga desenvolver minha história. Por causa dele, a história acontece, né? É o que a gente chama ali de enredo. Vamos pensar aí nas escolas de samba, né? Que passa na televisão. Lá existe uma coisa chamada samba enredo, né? É um samba enredo, é a música que aquela equipe, né, aquela escola de samba está cantando, só que aquela música que eles cantam está diretamente relacionada à história que eles estão contando na avenida, do que é que eles estão falando, né? Qual é o ponto principal ali que eles estão utilizando para desenvolver todo aquele desfile. Por isso que é considerado samba enredo, porque é o ponto principal, que através daquele ponto principal haverá o desenvolvimento de toda a história. Nas narrativas existe a presença dos personagens, né, que são as pessoas que compõem e que tudo acontece na narrativa em função deles. E esses personagens eles são classificados de duas formas, né? Tem os personagens principais, esses principais são subdivididos em protagonistas e antagonistas. Aí eu trouxe aí para vocês as imagens de um conto de fada, as princesas e as bruxas. Então, nesse tipo de narrativa, as princesas são consideradas as protagonistas e as bruxas são a antagonista, que é aquela pessoa que vai contra, né, que as pessoas não gostam na história. E existe ainda, em toda a história, os personagens secundários, aqueles que aparecem na história, participam em algum momento, mas de verdade eles não são principais. A história não acontece a partir deles. O tempo, quando eu vou escrever uma história, eu preciso determinar quando essa história aconteceu. É o que a gente chama de tempo. Esse momento específico que eu utilizei para desenvolver a minha história pode ser o quê? Pode ser uma data, quer dizer, um dia específico. Pode ser ali um momento específico, tipo, minha história aconteceu no Natal. Ou pode ser assim, um evento específico. Minha história aconteceu num dia de chuva. Então, o tempo é aquele momento que você determina para dizer que a história aconteceu. Aconteceu naquele momento. E o espaço é o local onde a história se desenvolve, né? Esse local aí pode ser sua sala de aula, pode ser uma floresta, pode ser o shopping, pode ser a casa do vizinho, pode ser na rua. Então, o local onde a história está acontecendo, onde está sendo desenvolvida, é o que eu chamo de espaço. Para que eu vá escrever uma narrativa, é necessário que eu siga uma sequência, gente, né? Todas as narrativas precisam necessariamente seguir essa sequência. Então, no primeiro momento, lá no meu texto, eu vou ter que entrar com a apresentação, que nada mais é do que a parte inicial, onde a pessoa que está escrevendo vai lá apresentar quem são os personagens, né? Qual é o espaço que essa história vai acontecer, em que tempo essa história aconteceu, e a partir desse momento aí, a partir dessa introdução, é que eu vou vir com o quê? Com o meu desenvolvimento, que nada mais é do que todas as ações que os personagens desenvolveram naquela história. Quer dizer, o que realmente aconteceu com aqueles personagens naquele tempo e naquele local. Toda história também precisa de uma coisa chamada clímax, que é quando é a parte mais emocionante da história, né? Justamente aquela parte que problematiza, quer dizer, que é o real problema da história, para a partir do desenvolvimento daquela problemática, eu conseguir fazer o desfecho da minha história. Então, nas histórias, qual é a parte, qual é o momento mais emocionante da história? Eu digo ali que eu estou com o meu clímax. Geralmente, esse momento mais emocionante, ele sempre traz aí uma problemática, né? Alguma coisa que precisa ser desenvolvida, resolvida ao longo da história. E quando eu venho com a conclusão, que é a parte final da minha história, com certeza nessa conclusão haverá a resolução de todos os conflitos da minha história, né? Eu trouxe a problemática lá no clímax, que é um momento específico, mais emocionante, e aí no desfecho eu preciso, né, fazer o quê? Resolver a problemática para que eu faça a conclusão aí da minha narrativa.
Lembrando-se, gente, que os textos narrativos ou poéticos são considerados textos literários, que são os textos que têm como objetivo principal a diversão. Então, quando você vai ler uma narrativa, o foco daquela leitura é justamente a diversão. Vou estar postando lá no grupo para vocês também aí a nossa atividade, né, de português referente à produção de texto que vocês vão fazer aí no caderno de português ou no caderno de redação. Então, vamos ficar por aqui na nossa aula, né, e até a nossa próxima.